Assim tem que ser a nossa vida. E a vida do pastor é assim, né? Normalmente é algo natural. Porque quando a Bíblia, né, coloca os líderes, os pastores, os obreiros, principalmente o pastor, que é o cargo máximo, ela coloca como alguém que vai liberar uma palavra sobre a sua vida, que vai te ajudar a chegar ao caminho certo. Então, mesmo nos mínimos problemas, às vezes a gente lembra do nosso líder, do nosso pastor. Às vezes está passando por uma situação que às vezes você mesmo tem a resposta. Mas você vai lá e quer conversar, né, com o pastor, com o seu líder, só para ter certeza se vai dar certo, se é aquele caminho ou não. E é muito bom, irmãos, quando nós, e eu vou falar um pouco sobre isso, temos essa intenção. A intenção de acertar. Isso tem que ter no nosso coração. Porque às vezes você vai errar. Só que o mais importante é qual é a sua intenção. Porque é como a Bíblia diz, que Deus sonda os nossos corações. Para ver o quê? Qual é a nossa intenção. Então, às vezes, a gente tem tanto medo de errar, de falhar, e, na verdade, nós deveríamos ter medo de não ter a intenção boa. Você não tem que ter medo de errar ou não falhar, ou de não conseguir, ou de ter um insucesso em algo que você faz. O que mais você precisa se preocupar é com aquilo que Deus vê, que é a intenção do seu coração. Glória a Deus. E eu quero falar um pouco sobre a intenção, é um dos pontos que eu quero falar, mas o tema é sobre vitória, que está em 1 João capítulo 5, versículo 4, são 2 versículos, 1 João capítulo 5, versículo 4, um versículo bem interessante, porque, e é importante eu falar sobre isso, e principalmente no dia de hoje, né, tem vários dias, né, e o interessante é que o dia do pastor é no mês do orgulho gay, né, olha a guerra que se faz, né, já está tendo uma guerra na internet aí, violenta. Então, o dia do pastor é no mês dos que inventaram agora, que é o orgulho gay, e isso é bem contraditório, né. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler novamente? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence a nossa fé. E é bem interessante, irmãos, porque nós, como cristãos, temos que aprender a viver na sociedade do século XXI. E Jesus nos ensinou. Como que vive nessa sociedade? Você aprendendo a viver com as diferenças. Você é diferente do outro. Nós vamos vencer as doutrinas do mundo, não brigando, não batendo, não sendo rude, mas nós vamos vencer o mundo com a nossa fé. E o que é ter fé? É a maneira como você anda. Nós pensamos diferentes dos espíritas, pensamos diferente do Islã, pensamos diferente de muitas religiões. Pensamos diferente da maçonaria, que não é uma religião, mas pensamos bem diferente. Só que nós temos que aprender a conviver com a nossa fé. E a nossa fé, ela não vem para matar o nosso próximo, mas ela vem para dar exemplo. A nossa fé, o tema que nós estamos nesse mês,
A gente nem imaginava que era esse tema. Nós temos que ser a luz para o mundo. Como que você é a luz para o mundo? Brigando? Discutindo? Sendo agressivo? Como que você é a luz para o mundo? Dando exemplo. E é isso que nós precisamos fazer. Exemplo do quê? Da sua fé. Porque o exemplo, tem uma frase que é assim, quando você... Esqueci agora como que é. Quando você fala, quando você ensina, você convence. Mas o exemplo arrasta. Então, quando você dá exemplo, você consegue arrastar pessoas para a fé que você crê. E você vê que quando os cristãos foram perseguidos, ali logo que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, você percebe que ali nos 3 séculos, mais ou menos 300 e poucos anos, os cristãos sendo perseguidos, mortos, presos por pregar o evangelho. Por que o Império Romano ficou desesperado? Porque os cristãos, eles não estavam tirando espada para lutar e matar. Porque eles não eram guerrilheiros, eles não eram soldados, eles não eram preparados para guerra física. Só que os cristãos eram preparados para a guerra espiritual. Então você percebe os cristãos, eles fugindo para não serem pegos, fazendo reuniões escondidas, e quando pegavam os cristãos e prendiam eles, pessoas começavam a se converter. Romanos começavam a se converter. Por quê? Você vê o exemplo de Paulo e Silas na prisão, de Pedro. Eles louvavam, eles oravam, eles pregavam o evangelho e, consequentemente, junto com aqueles presos que estavam ali, os soldados acabavam o quê? Escutando. O que eles estão fazendo? Eles estão louvando, eles estão orando. Deus está... que arrepio é esse? Que paz é essa que está vindo de dentro da cadeia? Que paz é essa? Por que eles estão rindo? Eles estão presos lá dentro da cadeia e começam a rir. O que está acontecendo? Deus está curando lá dentro da cadeia. Então isso começou a atrair a curiosidade dos soldados. E, consequentemente, muitos soldados começaram a se converter. Por isso que o Império Romano, ele foi lá e parou de perseguir os cristãos. Porque não estava dando lucro. Eles estavam tendo um efeito contrário. Quanto mais eles prendiam, mais pessoas se convertiam. Quanto mais eles batiam, mais eles matavam, mais cristãos surgiam. Isso é a história que diz, não é a Bíblia não, irmãos, é a história que diz. Pega qualquer livro de história aí e vê. E aí o imperador Constantino foi lá e falou: agora a religião oficial de Roma é o cristianismo. Então, como ele viu que os romanos e os demais estavam se convertendo, ele falou: não, como que do nada um governo que mata começou a falar que a religião oficial é o cristianismo? Por que ele fez isso? Para controlar. Ele falou: eu preciso controlar, porque está crescendo. Está crescendo. E tem algumas histórias que dizem que a mãe de Constantino era cristã também, tinha se convertido. E aí você vê um movimento espiritual acontecendo através do exemplo. Através da adoração. Através da fé. Às vezes a gente quer alcançar vitórias em Deus,
Só que a gente para de buscar, para de caminhar para o alvo, para de fazer aquilo que tem que ser feito. A oração, a palavra, a adoração e a prática de tudo isso. A gente acaba, pelo desespero, ou por alguma dúvida, ou porque não está vendo as coisas acontecer da forma que você quer, você esquece de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E aí é o momento que você começa a caminhar contrário ao caminho da vitória. Porque Deus, Ele te dá a vitória quando você faz, não algo surpreendente. Quando você faz aquilo que Ele mandou você fazer. E Deus mandou nós o quê? Não pararmos de adorar, não pararmos de orar, não pararmos de buscar a palavra do Senhor e praticar essa palavra. É isso que Ele nos ensina. E você não vai conseguir mudar a mente e o coração de alguém brigando, mas é dando exemplo. Fazendo a sua parte. Aí você fala, mas aí tem gente que fala assim, pai, pastor, estou fazendo a minha parte, parece que as coisas não estão acontecendo. Continue fazendo a sua parte. Porque você não consegue controlar a intenção e a decisão de ninguém. Hoje, nessa semana aí, o Romeu ficou doente, e aí você vê a quantidade de dependência, né, que uma criança tem de seus pais, né? A dependência total de tudo, beber água, comer, fazer todas as coisas. E aí você para pensar, né? Eu acho que é isso que muitos pais, né, com certeza já pensavam nisso, agora eu tenho mais certeza que é isso. O porquê que muitos pais ficam frustrados, às vezes, do seu filho não fazer aquilo que ele acha que é certo para fazer. Porque muitos anos o seu filho, quem decidiu por ele foi você. Né? A mãe decide pelo seu filho até quantos anos? 12, 10, 13. Aí você vai perdendo, né? Parece que vai saindo pelas mãos, né? Vai escapando. E agora? Não é possível. Aí vai para dentro do desespero, no pai e na mãe, né? Só que nós temos que entender que nós estamos, né, os pais criam filho que é alguém que não é parte dele. Você participou da criação do seu filho, tanto espiritual como material. Você participou, e também intelectual. Você participou dessa criação, mas ele é alguém totalmente independente de você. É difícil entender isso. Porque você criou, né, as suas mãos ali, você ajudou Deus, porque Deus dá, né, essa permissão da gente participar dessa criação. Só que ele não é você. Não é extensão de você. Não é você, igual tem um versículo, né? Tem o Romanos capítulo 12, versículo 2, parte A. Aí depois o seu filho é a parte B. Ele não é a outra parte de você. Ele é alguém totalmente diferente de você. É fácil entender isso? Não, né? Principalmente para as mães, né? Muito mais difícil, porque elas, né, geram ali. E o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Dar o exemplo. Estava até brincando com a minha esposa sobre isso. Ela falou, não, nós temos que cortar o celular do Romeu. Nós temos que cortar esses 3 palavrinhas, toda hora você coloca na TV. Eu falei, por que esse guri fica tão viciado no celular? Eu falei, quando ele olha para mim e para você, nós estamos com o que na mão? Não, mas a gente tem que cortar. Eu falei, beleza, você está certa. Vou falar que você está errado? Você está certo. Mas nós vamos ter que cortar, nós temos que cortar o nosso celular, porque quando ele olha para nós, ele está vendo a gente com o que na mão?
Ele pegou meu celular essa semana e falou, ô! Ou seja, toda hora vendo falar no celular. Pegou, mirou na cara dele, ô! E normalmente eu falo no Viva Voz, né, que eu tenho que trocar de celular, tomar vergonha na minha cara e trocar de celular. Porque não presta o fone, eu uso sempre no Viva Voz. Então, eu fico assim. O que ele fez? Ele fez a mesma coisa, ele pegou e fez, ô! Falei, olha só, porque me vê fazendo. Ou seja, tudo que as pessoas vê você fazendo, elas vão falar, é isso que ela prega. É isso que ela faz. Não tem como. Você vai falar assim, não, o meu filho eu vou ensinar, ele é assim não sei o quê, porque eu não fui, porque eu não sou. É difícil. Porque você não é. Não, eu vou ensinar meu filho a ler um livro por mês. Você lê um livro por mês? Pelo menos meio. Não, eu não leio, mas eu vou fazer ele ler. Ele não vai ler. Quer dizer, vai ser difícil ele ler. Você vai ter que convencer ele muito. Você vai ter que falar, meu filho, entende? É que papai e mamãe não conseguem ler. É que tem algo na minha mente, no meu olho, que eu não consigo, mas você tem que ler. Então você tem que repetir milhares de vezes para ele falar assim, eu vou ler. Ainda que você não faça, eu vou fazer. É difícil. Por quê? Porque aquilo que os olhos veem. É aquilo que os ouvidos ouvem. É aquilo que a pele sente. Então, o exemplo que você passa é a pregação que você está passando. É fácil? Não é fácil. Você vai conseguir ser um pai, uma mãe perfeito? Não vai conseguir. Mas qual que é a sua intenção? É buscar ser melhor? Quando você erra com alguém, com seu filho ou com outra pessoa na sua vida profissional, você reconhece seu erro? Que é fácil falar, vem aqui, pede perdão, você errou e tal. Mas aí quando você erra, você faz a mesma coisa? Aqui fala, né? O fruto não cai longe do pé, não é verdade? Não é fácil, não cai. Aí você fala assim, não, você errou comigo, mas peraí, mas você pede perdão para o seu filho quando você erra também com ele? Você fala, me perdoe, eu errei, não fiz certo. Ou você tenta passar uma imagem que você não é. E é importante a gente trabalhar com a verdade, porque a verdade liberta. Romanos capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se a gente tenta passar uma imagem de perfeição, você vai falhar. Mas se você passar uma imagem de que você está buscando a perfeição, você tem intenção de se aperfeiçoar, aí é o correto. Porque nós também não temos que ter medo de acertar. Porque eu vejo se criando muito no meio das igrejas, aquela coisa assim, todo mundo peca, todo mundo erra, não tem nada a ver, você é falho mesmo. E aí a pessoa, ela fica num estágio de preguiça ou de vontade de não acertar. Eu erro mesmo. Eu faço errado, todo mundo erra mesmo, então eu vou fazer errado. Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque todo mundo faz. É normal falhar. Mas espera aí, quando você ensina qual é a sua intenção, se você falhou, mas aí, você quer mudar de vida? Qual é a sua intenção? É ser melhor? Ou continuar na mesma coisa? Porque o arrependimento que Deus exige de nós para nós recebermos o perdão de Deus e irmos para o céu, é quando você tem a intenção de não voltar mais. Fala, não, Deus, me perdoe, eu não quero voltar mais isso, eu não quero mais praticar isso. Me ajuda. Você pede ajuda para o Espírito Santo, você pede ajuda para Deus, você pede ajuda para o seu irmão, para a igreja. E aí, através da busca, do processo de santificação, de oração, de libertação, você buscando, você vai ver que aquilo que você
era viciado, se prendia, você começa a ser liberto. Glória a Deus. Por quê? Porque você tem intenção de mudar. Agora, se você não tem intenção de mudar, você não vai ser mudado. Porque Deus, muitas pessoas falam assim, se você não for para o caminho de Deus pelo bem, vai pelo mal. Né? Eu já ouvi muito isso. Se você não vem, Deus vai colocar o anzol, vai pegar você pela boca, vai acontecer um acidente, vai pesar a mão em você e não sei o quê. Irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu não vejo base bíblica para falar isso. Deus, ele não vai trazer você pelo mal. Deus, ele não vai praticar o mal na sua vida para você se aproximar dele. Deus não vai causar um acidente em você, quebrar suas pernas, fazer se acidentar de carro, para você vir para o Evangelho. Ele não vai fazer isso. Não tem base bíblica para fazer isso, então ele não faz. Agora, quando você sai debaixo da proteção do Senhor, através de uma vida de pecado, longe do Senhor, uma vida longe da adoração, longe da oração, longe da busca, você vai estar mais sujeito a problemas, principalmente espirituais. E aí, às vezes, quando acontece isso, infelizmente, vem crente falar isso, foi Deus. Que é isso? Você saiu da igreja ali, falou, não vou voltar daqui a um mês. Aí Deus vai lá e causa um acidente. Pelo amor de Deus, onde está isso na Bíblia? Por isso, Jesus Cristo falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitos estão pregando errado, falando que Deus está cobrando pessoas porque não quer servir a Ele. Isso não existe. Deus não vai obrigar ninguém a servir a Ele. Agora é diferente. Pessoas que querem perseguir a obra dele, aí é outros 500. Pessoas que lutam para fechar a igreja. Pessoas que lutam para prender crentes. Pessoas que lutam para impedir pessoas de pregar o Evangelho. E eu abro até um parênteses. Nós, cristãos, não podemos lutar contra a liberdade de expressão, seja de qualquer religião. Tem cristão que fala assim, porque se tiver um governador cristão, tem que mandar fechar todos os centros de macumba e espiritismo. Está errado. Isso não é governador cristão. Governador cristão, sabe o que ele faz de verdade? Falou, está liberado para todos praticar a sua fé. Isso é um governador cristão, porque é liberdade. Cada um se convence daquilo que ele quer. Então o governador cristão, ele não é um ditador, pelo contrário. Ele vai ser alguém que vai dar liberdade para todo mundo falar o que quiser. De uma maneira igual. Isso sim é ser cristão. E aí vai da pregação. Se o evangélico, se o católico, se o espírita, se o ateu, aí vai de cada um do que prega. Se convence ou não, cada um vai fazer seu evangelismo. Isso é o que Jesus nos ensina. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim. O que ele disse? Se alguém quiser. Ele não obriga ninguém. Falou, vem aqui, vocês aí, se não me seguir, vai para o inferno, hein? Então vem agora, senão eu vou quebrar sua perna, vou mandar te bater. E está errado isso. Porque a Bíblia nos ensina que nós convencemos através da pregação. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 9 e 10. Como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra. Então, o que nós temos que fazer? Pregar a palavra. Se nós queremos
vitória para as nossas vidas em todas as áreas, nós temos, como eu disse no começo, ter alguns requisitos básicos. Fé, oração e prática da palavra. É o básico. Fé, oração e prática da palavra. Você pode repetir comigo? Fé, oração e prática da palavra. É o caminho da vitória. Só que você precisa entender que quando você semeia a fé, semeia a oração, semeia a prática da palavra, as coisas não vão acontecer assim no momento que você quer. Porque você está plantando com Deus. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. O que nós iremos fazer? Ter fé e depois orar e depois praticar a palavra. Essa é a nossa responsabilidade. E o crescimento e o milagre? Deixa com Deus. Deixa com o Senhor. Deixa, porque o Senhor, Ele sabe a hora certa de fazer o espetáculo acontecer na sua vida. Porque a nossa vida é um espetáculo, irmãos. Você que serve o Senhor, você que confia no Senhor, você que tem fé de que o Senhor Jesus morreu por você, de que Ele enviou o Espírito Santo em seu favor, você tem que entender que a sua vida, a hora de dar a festa, vai acontecer várias vezes na sua vida. A hora do espetáculo acontecer, vai acontecer. Só faz a sua parte. Só faça a sua parte. Por que eu não creio em predestinação para a salvação? Porque é você anular totalmente o que o ser humano tem que fazer. E eu não acredito nisso. Que Deus escolheu um para ir para o céu e escolheu outros para ir para o inferno. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque a Bíblia fala muito, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala daquele que quer, aquele que vai, aquele que faz. E quando você vai, pratica a palavra do Senhor, eu vejo isso nesses 16 anos servindo a Deus, pessoas saindo do nada, praticando a palavra de Deus e Deus mudando tudo. Aí você fala, Deus predestinou ela para isso. É muito fácil. É muito coisa de preguiçoso. É muito coisa daquele assim, o pastor Alexandre é pastor porque já era predestinado, quando ele era jovem, já pregava, já fazia. Não, eu não lia, não orava, não ficava horas cansado, jejuando, orando, lendo a Bíblia, ficava dias e dias evangelizando. Aí a pessoa fala, nossa, mas tal pessoa fala bem, prega bem. Ela tem que se dedicar. Aí fala, mas ela tem dom? Tem, mas o dom é para quem busca. Não é para quem não busca. O dom é para quem busca. E para quem busca o quê? Fazer a vontade de Deus. Praticar a palavra do Senhor. Se o nosso objetivo não é ser transformados e levar essa transformação para o nosso próximo, a gente está vivendo um outro evangelho que não é o de Jesus. Não é verdade? Porque Jesus resumiu todo o evangelho no quê? Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, o teu próximo como a ti. Na verdade são 3 mandamentos, né? Fala 2, mas na realidade são 3. Amar a Deus, amar você mesmo e amar o seu próximo como a você, como a ti. Ou seja, se você ama a sua alma, ama o seu espírito, ama a sua vida, é isso que você tem que desejar para o seu próximo. Se você não influencia o seu próximo naquilo que você crê,
naquilo que você coloca como propósito de vida, você não ama ele. Aí Deus falou, está incompleto. Por isso as pessoas falam assim, meu negócio é eu e Deus. Está errado. Meu compromisso é eu e Deus. Já está errado. Você já errou. A palavra é contra você. Porque o seu negócio é você e Deus, e você e o próximo. Você e Deus, você e você mesmo, você e o próximo. Entendeu? Seu relacionamento entre você e Deus, o relacionamento entre você e você mesmo, você e o seu íntimo, porque é importante você se relacionar com você, buscar entender o que você sente, o que você quer, para onde você quer ir, da onde você quer sair. Você tem que entender isso. O que você quer para a sua vida? Eu nem sei. Está errado. Começa a buscar, entender o que você quer para você. Mas aí você começa a ter desculpa, né? Não, mas eu sou muito novo, então não preciso ter, eu vou ter tempo para pensar sobre isso. Aí daqui a pouco você vai falar, não, eu sou muito velho, eu já perdi o tempo para pensar sobre isso. Mas pessoa de meia idade, e agora? Não, eu estou cheio de coisas para fazer, não tenho tempo para pensar sobre isso. Você precisa se relacionar com você, onde você quer chegar. O que você deseja para a sua vida? Porque quando você começa a entender aquilo que está no seu, às vezes Deus, irmãos, Deus é certeza que entende o que está no seu coração, mas você entende que está? Você quer ter uma vida vitoriosa, mas você entende o que está no seu coração? Você entende do que você enche o seu coração? Você enche o seu coração do quê? Jesus fala, do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Do que você enche o seu coração? Eu encho de, sei lá, música do mundo, Instagram, Facebook, YouTube. Que mais? Eu queria ter uma vida profissional melhor, mas e aí, o que você faz? Eu faço curso. Exemplo, a pessoa que trabalha lá no mercado de vendas. Aí ele vai lá e faz um curso. Curso de quê que você está fazendo? De psicanálise. Isso é normal, irmãos, tá? Que eu estou falando. Mas por que você está fazendo curso de psicanálise? Não, porque eu acho legal. Mas você não quer ter uma vitória na área de vendas? Sim. Por que você não faz um curso na área de vendas? Porque eu acho chato. Mas isso eu já estou orando a Deus. Deus abre as portas nas vendas para mim. Sabe o que é isso aí? Se você ler Tiago capítulo 4, ele fala, pedi e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Irmãos, se você não sabe o que você quer, pelo menos alguma coisa, a gente não sabe tudo, também não sei tudo o que eu quero para a minha vida, mas pelo menos uma direção do que você gosta, daquilo que você quer, agora pelo menos, o que você quer agora? Eu quero ter uma promoção no meu emprego. O que você precisa fazer para isso? Não, mas qual que é o seu emprego? Vendas. Mas que curso você vai fazer? Psicanálise. As pessoas estão... Irmãos, o que você vai fazer? Um curso de coach. Mas o que esse curso de coach fala? Fala uma coisa que não tem nada a ver com vendas. E muitos cristãos estão vivendo isso. Na vida profissional, na vida amorosa, na vida espiritual. Pessoas que estão com problema num pecado X, ele sabe qual é o pecado. Só que ele vai buscar a solução para aquele pecado? Não, ele quer saber de outra coisa. A pessoa está com problema, por exemplo, do pecado de mentira. Ao invés de ele buscar um conhecimento de como que ele vai parar de mentir, como que ele vai se libertar da mentira na vida dele, ele começa a buscar o conhecimento, sabe do quê? Quero aprender sobre escatologia bíblica.
São coisas que parecem ser simples, irmão. Só que eu vejo muitas pessoas sofrendo isso. Por quê? Porque você tem que entender algo. Sabe o que nos dá muito prazer? Quando a gente vence. Glória a Deus. Às vezes você, vamos falar agora algo que todo mundo vai entender. Às vezes você é péssimo, por exemplo, eu era péssimo em geografia. Infelizmente, irmãos, eu já cheguei na fase de não estudar nada, e eu já cheguei na fase de virar, na minha época chamava de, eu não posso nem falar que às vezes a tradução é besteira, né? Mas era nerd, chamar de nerd na minha época, mas tinha outro nome lá. E eu cheguei na fase de terminar a aula e ir para a biblioteca estudar. Irmãos, matemática, química e física, eu era o cara. O professor fazia até assim, ó, parabéns. Você é o cara. Chegava em geografia, eu era o mané da sala. Falei, como que eu consigo fazer isso? E estudava, lia, relia, fazia resumos, síntese, e copiava, e fazia esquema, aprendi a fazer esquema por causa da geografia, esquema de memorização, chegava lá às 6. Falei, como que eu consigo fazer isso? O negócio não entrava na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer o quê? Odiar que matéria? Geografia. Por quê? Porque eu estava perdendo ali. Eu estudava 10 vezes mais e não conseguia. Eu comecei a odiar. Aí o que eu falo para vocês? Trazendo para a nossa vida prática, às vezes você odeia aquilo que você faz porque você perde. E qual que é a mentalidade daquele que vence? Odiar, criar aversão naquela área, ou naquele trabalho, ou naquela matéria, é a solução? Você fala, eu odeio essa matéria, eu odeio isso, eu odeio esse trabalho, eu odeio orar na igreja, eu odeio orar quando tem barulho na igreja, eu odeio orar quando tem barulho em casa. Você começa a criar ódios, aversões, porque às vezes você não consegue. E o que você tem que fazer? Tirar isso da sua mente. Tirar esse paradigma. Tirar aquilo que impede você de vencer. E a primeira coisa é você entender aonde você tem o problema. E depois, você parte para buscar a solução. Odiar não é o segredo. Criar aversão não é o segredo. Mas você começar a buscar, a ter fé. As 3 coisas que nós temos que fazer: ter fé, orar e praticar a palavra. Quando eu me converti na faculdade, e eu tive esse divisor de águas até na área do estudo, que eu achei muito interessante. Tudo aquilo que eu tinha dificuldade, eu comecei a orar. Ô Senhor, me ajuda. Eu ia estudar, mas eu orava. O que aconteceu? Eu comecei a ter facilidade. Porque ao invés de eu odiar a matéria porque eu era ruim, porque eu perdia, porque eu era derrotado pela matéria, eu comecei a orar pedindo ao Senhor que me ajudasse. E algo começou a ser criado no meu coração. O quê? Desejo por aprender. Você começa a fazer aquilo que é o contrário ao ódio. Você começa o quê? A amar. Porque aquilo que você ama, você quer perto. Aquilo que você odeia, você quer longe. E aí quando você começa a criar esse sentimento, você quer cada vez mais perto. E na nossa vida,
Tudo que você for orar, irmãos, aquilo que você quer para você, você tem que amar isso. Você quer uma vitória em qual área da sua vida? Então comece a amar. Comece a orar. Pessoas confundem isso com atração da mente. Começa a atrair e tal. Aí você fala assim, mas eles tentam fazer isso, sabe para quê? Para tentar anular o poder de Deus. Aí você fala para as pessoas, beleza, vocês fazem essas palestras de atração de mente desde quando eu era adolescente. Quantos atraíram de verdade? Quantos falam, atrair vem lá do testemunho, consegui. Agora na palavra de Deus, não, quando a pessoa ora, milagre acontece. A pessoa fala, ó, eu orei, coloquei diante do Senhor e o milagre aconteceu. Por quê? Porque não é a atração da mente, é o quê? A fé, a oração. Glória a Deus.